Nuera grávida do meu filho falecido me ameaça com um aborto e revela um segredo chocante. A sala estava mergulhada em uma penumbra estranha. O cheiro de café fresco misturava-se ao ar pesado da dor e da perda. Daniel olhava para Laura, sua nora, e sentia seu coração despedaçar. Ela estava lá, com a mão na barriguinha já visivelmente arredondada, os olhos ardendo em lágrimas. A verdade cruenta estava prestes a ser revelada, e ele não sabia se estava pronto para o que viria. Se você não me ajudar, eu vou interromper a gravidez, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Aquelas palavras ecoaram na mente dele como uma trombeta estrondosa. Como poderia ela ameaçar assim? Era seu neto? Ou seria apenas um fardo? O nó na garganta dele cresceu e se transformou em um aperto agonizante no peito. Laura, não podemos fazer isso. Davi, ele não queria isso, disse ele, tentando segurar as palavras que pareciam rasgar a pele. Mas ela não cedeu. Davi estava envolvido em coisas que você nem imagina. O rosto dela se contorcia em um misto de raiva e desespero. Ele tinha segredos, coisas que poderiam destruir tudo o que você construiu. Cada palavra que saía de seus lábios queimava como ácido, e Daniel começou a ver flashes do passado. O acidente havia levado Davi, mas agora parecia que aquele evento trágico não era a única coisa que poderia acabar com a família. Daniel se lembrou da última vez que viu seu filho, seus olhos brilhando de forma estranha, algo além da felicidade familiar. Agora, aquela luz parecia uma máscara que cobrira um abismo negro. O que Davi realmente estava fazendo antes do acidente? A segurança familiar parecia desmoronar, e a revelação de Laura era como uma bomba prestes a explodir. Você vai arruinar tudo, o nome da nossa família, tudo o que Davi construiu. Daniel se levantou abruptamente, os músculos tensos, os punhos cerrados. Ele queria gritar, mas as palavras ficaram presas, e a dúvida persiste. Ele poderia defender aquela criança que estava prestes a nascer, se significasse expor os segredos que Davi escondeu. Laura o encarava, esperando uma reação. O silêncio na sala era ensurdecedor. Cada segundo que passava parecia puxar Daniel para um abismo. Ele se lembrava do sorriso do filho, agora tingido de sombras. Podia sentir a pressão de algo se acumulando, como uma tempestade prestes a eclodir. Ele precisava agir, mas como? O peso das escolhas começava a afundar seus ombros. Laura soltou um suspiro pesado, como se o fardo dela também estivesse se tornando insuportável. Pode ser que o que você descobrir vai mudar tudo. Nosso passado não é só triste, tem mais. Tudo está interligado. Seremos forçados a encarar a verdade cruel. O olhar dela continha uma centelha de esperança, mas Daniel sentia que era uma armadilha. Que verdade! A luz da escuridão ameaçava, mas a ideia de perder outro filho era inaceitável. Daniel se perguntava, será que a única maneira de proteger Laura e o futuro do neto seria revelar os segredos que ele tentava esconder? Um pesadelo da vida real se desenrolava diante de seus olhos, e a cada respiração a confusão aumentava. Ele estava em uma encruzilhada moral onde nenhuma saída parecia limpa. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. O silêncio na sala quase parecia palpável. Daniel sentia seu coração pulsar na garganta, e o olhar de Laura o atravessava como uma lâmina. O que ela havia mencionado sobre Davi ecoava em sua mente, uma reverberação de dor e confusão. Mas antes que ele pudesse formular uma resposta, uma batida na porta interrompeu o embate emocional.
uma figura familiar entrou apressadamente, sem se apresentar. Era Magda, a melhor amiga de Davi. Sua presença era inesperada e assim que cruzou a porta, o clima ficou tenso. Estava pálida, os cabelos desgrenhados e respirava com dificuldade, como se tivesse corrido quilômetros. Desculpe interromper, mas preciso falar. A voz dela tremia. Magda? Daniel não conseguia esconder a surpresa. O que aconteceu? Ele se levantou, sentindo uma onda de apreensão tomar conta do ambiente. A conexão entre eles tornou-se instantaneamente uma via de tensão. Laura a observava com desconfiança. É sobre Davi. Algo que eu nunca te contei. Magda olhou nos olhos de Daniel, e por um momento, tudo parecia suspenso. O peso das palavras pairava no ar. Você precisa saber. Davi esteve envolvido em algo mais grave do que você imagina. E eu sou responsável por isso. Responsável? De que está falando? A incredulidade na voz de Daniel era nítida. Ele morreu em um acidente, Magda. Não foi um acidente, ela exclamou, a frustração explodindo. Eles o forçaram. Davi estava metido em coisas que eram perigosas, e a última vez que o vi, ele estava apavorado. Ele não sabia como sair. Os olhos de Magda estavam repletos de desespero. Ele tinha o segredo e que estava tentando te proteger. Proteger de quê? Laura perguntou, a voz agora acusatória. A tensão aumentava a cada segundo. Você sabia que ele estava ameaçado? Por que não disse nada antes? Magda hesitou, respirando fundo. Porque eu não queria acreditar. Eu pensei que Davi pudesse resolver tudo, que ele era forte o suficiente. Mas eles não brincavam. Havia pessoas perigosas envolvidas. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Era sobre um dinheiro, algo ilícito. Ele estava tentando sair do jogo, mas não conseguiram deixar isso acontecer. Daniel sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Dinheiro? Que tipo de dinheiro? Tráfico, Daniel. Ele estava envolvido em algo feio, e quando tentou se afastar, as ameaças começaram. Mas, antes de morrer, Davi me fez prometer que eu cuidaria de Laura e da criança. A revelação a atingiu em cheio, e sua voz ficou embargada. Eu não sabia que você estava esperando. Então eu percebi. Ele estava tentando fazer a coisa certa. A sala ficou em silêncio novamente. Mas agora uma nova onda de choque crescia. Daniel olhou para Laura, buscando respostas em um olhar que também se tornava desesperado. Você sabia de algo, Laura? O que Davi te contou? Eu não, ela gaguejou, a expressão confusa. Ele só falava que queria mudar de vida, mas nunca soube do que se tratava. Davi estava te protegendo, e agora, com essa criança, você também está em perigo, Magda declarou. E uma onda de pânico invadiu o ambiente. Os sentimentos de dor e tristeza agora estavam misturados com medo e incerteza. Daniel se sentia desorientado. A cada palavra, uma nova camada da verdade se desdobrava e ele não fazia ideia do que fazer com isso. O peso da responsabilidade e da proteção corria pela sua mente, mas a ideia de que as sombras do passado poderiam se aproximar novamente era aterrorizante. Laura recuou um passo, como se estivesse começando a entender o que estava em jogo. O que nós vamos fazer agora? Ela parecia perdida. Precisamos nos cuidar, disse Magda, decidida. Mas antes, precisamos descobrir quem estava atrás de Davi. E isso pode mudar tudo. Daniel sentiu o estômago revirar. O que mais ele não sabia? Cada resposta parecia mais sombria do que a anterior. E a verdadeira natureza dos segredos de Davi estava se revelando de forma devastadora. O nó na garganta de Daniel se apertou. E ele sabia que a situação estava longe de ser resolvida. Havia mais neste quebra-cabeça do que os três podiam imaginar. A tensão no ar era palpável, e a verdade estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. O que havia por trás das sombras do passado? O que mais Davi havia escondido? A única certeza que Daniel tinha era que eles estavam apenas começando a desbravar um caminho obscuro e perigoso. Ele olhou para os dois, percebendo que a batalha pela verdade estava prestes a começar. E o que menos desejava agora era perder mais um filho.
Daniel olhava para as duas mulheres diante dele, a tensão e o desespero se aprimorando a cada segundo. A porta estava entreaberta. E o mundo lá fora parecia tão distante. Precisamos descobrir quem estava atrás de Davi, repetiu Magda, o olhar aflito. Mas antes que pudessem formular um plano, uma nova batida na porta tirou todos do lugar. Daniel franziu a testa e, quase sem pensar, abriu a porta rapidamente. À sua frente estava um homem que ele conhecia bem, Caio, o irmão mais velho de Davi. O semblante dele estava pálido e os olhos arregalados. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Daniel, um toque de irritação na voz. As lembranças de conflitos passados entre eles se agitaram, mas Caio parecia desamparado, quase em choque. "Precisamos conversar, agora", disse Caio, ofegante, empurrando Daniel para dentro da sala. A tensão cresceu imediatamente. "É sobre Davi. Eu encontrei algo que pode mudar tudo." A expressão de Daniel se fechou. Enquanto Laura e Magda observavam em silêncio, a insegurança crescendo. "Davi não está mais aqui. Nada pode mudar isso", respondeu ele, em tom ríspido. Mas Caio insistiu. "Não, você não entende. Ele estava em perigo. E eu mantive isso em segredo." "Segredos, todos têm, e você também", retrucou Daniel, sentindo a raiva e a tristeza se misturarem. "Nós já estamos sufocados por segredos." "Não, não desse jeito. Olha, Davi estava envolvido em algo muito maior. E eu sou o motivo dele estar com essas pessoas. Ele se meteu em problemas por minha causa." A voz de Caio aumentou. "Uma dívida. Algo que ele não conseguiu pagar. E agora eles estão atrás de você. E da criança." Os olhos de Laura se alargaram na menção do bebê. E ela pareceu ter sido atingida por um raio. "O que você está dizendo? O que o Davi tinha a ver com isso?" Caio olhou para as mulheres, seu olhar se endurecendo. "Ele tentou me ajudar, mas minha dívida se tornou dele. A última vez que conversei com ele, ele estava com medo, Daniel. Ele não sabia como sair, e eu não fiz nada para ajudar." Daniel respirou fundo. A dor retorcida em seu peito se intensificou. "E o que você espera? Que a gente acredite na sua história de desgraça? O que mais você esconde? Se você não me deixar falar, estaremos todos em perigo." Caio estava quase em prantos. Davi conseguiu um contato. E agora eles querem saber o que aconteceu com ele. Acreditam que ele me traiu. Se descobrir que essa criança está a caminho, pode ser ainda pior. A sala ficou em silêncio sepulcral. Magda olhou para Laura, que estava tremendo. Daniel sentiu a gravidade das palavras penetrar em sua mente. A atmosfera pesada se tornou opressiva. "Por quê? Não me contou antes?" Daniel exigiu. "Porque eu tinha medo. Medo de que não acreditasse em mim." Caio gritou, os punhos cerrados. "Eu sou o culpado por isso. Davi se meteu em algo que não entendia. Mas ele ainda está aqui. E agora você. Você!" A voz de Caio tremeu ao dizer isso. E foi então que um som cortou o ar, uma explosão distante seguida do estrondo de vidros quebrando. A janela se estilhaçou com o impacto. Todos gritaram: "Correm! Agora! Eles estão aqui!" Gritou Magda, puxando Laura, enquanto Daniel ficava paralisado, olhando para a porta. O coração dele batia descontrolado. Ele teve um flash de Davi, outro tipo de batalha, onde a derrota era certa. Caio olhou para Daniel. "Se eles encontrarem você, não haverá escapatória. Nós precisamos sair daqui, já." Mas tudo o que Daniel conseguiu pensar foi o que realmente estava por trás de toda essa história. O passado de Davi se desdobrava em um labirinto de fragmentos, reais e enganosos. E a emergência no ar trouxe uma questão ainda maior. Com um último olhar, Daniel viu como a vida poderia se despedaçar mais uma vez. Quem era realmente Davi? O que ele havia escondido? Agora, mais do que nunca, o tempo se esgotava, e as sombras estavam vindo para cobrar os segredos guardados. O que mais eles não sabiam? E quanto mais estava em jogo? Com esses pensamentos fervilhando, a fuga tornou-se a única opção. Daniel estava paralisado. A explosão
do vidro ainda ecoava em sua mente enquanto ele tentava processar o que Caio tinha acabado de revelar. A sala estava preenchida com um caos absoluto e, em meio à confusão, ele sabia que precisava agir. Magda puxou Laura para longe da janela estilhaçada, mas o perigo estava mais perto do que eles podiam imaginar. Vamos, precisamos sair agora, gritou Magda, enquanto Daniel olhava para a porta. Ele sentia seu coração disparar. A realidade que conhecia estava se desintegrando diante de seus olhos. E então, em um movimento rápido, a própria porta se abriu, revelando uma figura imponente no limiar. Era um homem alto, com uma expressão fria e ameaçadora. Ele não estava sozinho. Outros 4 homens apareceram atrás dele, e todos pareciam perigosamente calmos. Daniel, você vai querer ouvir o que temos a dizer. O homem falou, a voz profunda e controlada. Uma tremedeira percorreu a espinha de Daniel. Ele não fazia ideia de quem eram, mas seu instinto dizia que estavam ali para algo muito mais sombrio. Quem são vocês? Daniel respondeu, tentando manter a calma, mas a urgência em sua voz era clara. Estamos aqui por causa do Davi. O que ele fez, ele não teve escolha, disse o homem, avançando um passo. E agora? Precisamos que você nos diga onde ele está. Daniel percebeu que as palavras do homem não eram apenas ameaçadoras. Elas carregavam um peso que ele nunca imaginou ter que confrontar. Ele está morto, Daniel exclamou violentamente. O homem deu um sorriso sardônico, como se soubesse algo que Daniel não sabia. Sim, isso sabemos. É por isso que estamos aqui, para resolver a situação. A tensão na sala subiu ainda mais. Laura, agarrada ao braço de Magda, olhou para Daniel com olhos cheios de pânico. O clima estava tão carregado que parecia que um fio prestes a romper estava esticando-se insuportavelmente. O homem continuou. O seu neto? O que você vai fazer por ele? Ela não vai fazer nada se você não sair daqui, Daniel gritou, sentindo sua raiva fervilhar. Ele nunca se sentiu tão vulnerável, mas a próxima revelação dele cortou profundamente. Davi fez inimigos. Inimigos que agora estão atrás do que deve ser feito. O homem interrompeu Daniel, avançando um passo com um olhar feroz. O garoto não pode nascer. Isso está fora de questão. Se você não colaborar, vamos ter que nos certificar de que esse futuro não vai acontecer. Nesse momento, algo disparou no interior de Daniel. Ele não poderia deixar que isso acontecesse. Você não vai tocar nela. E nesse instante, a verdade se desdobrou em sua mente, sombria e devastadora. Ele olhou para Caio e viu o desespero em seu rosto. Davi, o que você fez? Ele sussurrou, já percebendo que a conexão entre os 2 irmãos era mais complicada do que imaginava. As revelações estavam se acumulando, e a luta para proteger a família estava se tornando ainda mais confusa. Talvez você devesse considerar isso, o homem disse, enquanto fazia um gesto para que seus comparsas avançassem. Mas temos algo que pode mudar isso, Daniel. Ele alcançou o bolso e puxou um envelope grosso, entregando a Daniel com um olhar desafiador. Essa é a solução. As formas de sair dessa situação. Mas, se você não aceitar, o futuro de sua família estará nas mãos de pessoas que não se importam com vidas inocentes. Revelações, temores. Agora, Daniel estava em uma encruzilhada. O que havia dentro do envelope poderia ser a chave para a salvação ou uma sentença de morte. E no fundo, a dúvida persistia. Até onde ele iria para proteger aqueles que amava? Enquanto seus olhos se fixavam no envelope que tremia em suas mãos, a tensão no ar parecia indesejavelmente pulsante. Então, num gesto desesperado de instinto, Daniel olhou para cada um. Havia um chacoalhar sutil em Magda, e Laura se encolheu. O homem ameaçador percebeu isso. A decisão precisa ser feita rapidamente, senão, todos vocês enfrentarão as consequências. E assim, Daniel estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar a vida de todos para sempre.
Mas na escuridão desse dilema, o que mais estava escondido? O que mais Davi havia ocultado que poderia vir à tona? Ele sentia o nó se apertar mais, enquanto as sombras do passado ameaçavam engoli-los novamente. Daniel olhava fixamente para o envelope que tremia em suas mãos. O homem à sua frente, impassível, aguardava sua reação. Ele podia sentir os corações de Laura e Magda batendo rápido, como se todos estivessem encurralados por uma presa invisível. Era tanto peso, tanta urgência, mas no fundo havia um fio de esperança. Será que o que estava naquele envelope poderia salvar a todos eles? Um passo em falso e tudo poderia desmoronar. Não temos muito tempo, o homem insistiu, mantendo o olhar fixo em Daniel. Você precisa decidir. Mas antes que pudesse abrir a boca, o chão começou a tremer, não de forma sutil, mas como se algo colossal estivesse avançando. Uma batida ensurdecedora fez as paredes vibrarem e, em seguida, a porta atrás de Daniel explodiu, arrebentando em pedaços de madeira. Ele se virou, os olhos arregalados de incredulidade. No meio da confusão, 2 homens entraram, todos vestidos de preto e com máscaras que encobriam seus rostos. O caos instaurou-se. Magda gritou, puxando Laura para o lado, enquanto Daniel sentia o pânico crescendo. Os homens caminhavam com uma confiança perpetradora. Mas nesse instante de terror, o que ninguém esperava aconteceu. Um dos homens atirou um objeto diretamente para a mesa, e num instante, uma série de luzes vermelhas começou a piscar, seguida de uma contagem regressiva que ecoou na sala. 3, 2, 1. Era uma bomba. A pele de Daniel se arrepiou. Saiam, saiam agora, ele gritou, empurrando Magda e Laura na direção oposta à movimentação dos homens. O tempo estava se esgotando. Um mar de adrenalina ao mesmo tempo o fez agir e o paralisou. Tudo parecia girar, mas então, no repente, como um tiro de mestre do destino, Caio, que ainda estava ao fundo, saltou para a frente e derrubou um dos homens, fazendo com que a arma dele caísse ao chão. Em meio à confusão, Daniel teve uma visão rápida do que estava acontecendo. O outro homem, surpreso, levantou a arma para Caio, mas a tensão foi quebrada por um grito estrondoso que não parecia vir de nenhum deles. A sala parecia estar se desintegrando enquanto a realidade mudava. Daniel, ainda em choque, percebeu que uma das mulheres havia guardado algo em sua bolsa. Com um movimento rápido, ela fez o que parecia uma oração e depois atirou uma pequena bolsa de areia diretamente na visão do homem armado. Ele se virou, momentaneamente cego, e nesse instante Caio atacou novamente. O som de vidro quebrando ecoou quando a mesa foi derrubada e a bomba começou a apitar rapidamente. Mas em meio a tudo isso, algo mais chocante aconteceu. Um dos homens, ainda de pé, pegou o envelope que Daniel deixara de lado enquanto todos se concentravam na luta. Daniel viu isso acontecer em câmera lenta, seu corpo tenso em impotência. Não, Daniel gritou, mas o homem segurou o envelope com um sorriso triunfante. Você não sabe o que perdeu, ele disse, começando a abrir o envelope. O alívio e a tensão no ar mudaram instantaneamente. No momento em que o homem puxou o conteúdo para fora, um brilho ofuscante refletiu na sala. Era uma foto, não uma foto comum, mas uma imagem que poderia mudar tudo. Daniel e Caio se entreolharam, a verdade começando a aparecer entre os fragmentos da realidade. Assim, o homem começou a falar. Vocês têm que entender, a verdadeira natureza do Davi não é o que vocês pensavam. A sala pareceu congelar por um momento. Daniel sentiu o coração parar. Ele não é só seu filho, o homem continuou. Ele é muito mais próximo do que você imagina. As palavras ecoavam na mente de Daniel como um eco aterrador. Um frio percorreu sua espinha. Uma nova revelação surgia, devastadora e insuportável. O que Davi realmente escondia? A imagem na foto mostrava outra coisa. Daniel somente conseguia pensar na criança prestes a nascer e, o que quer que estivesse acontecendo,
O tempo se esgotava e os segredos estavam a ponto de serem revelados. Desesperado, ele se viu numa encruzilhada. O que mais ele não sabia? O que essa última reviravolta significava para sua família agora? As sombras do passado estavam de volta, e o futuro que tanto queria proteger estava prestes a desmoronar de uma maneira que jamais poderia imaginar. Daniel olhava fixamente para o envelope, enquanto seu coração disparava. As palavras do homem soavam como trovões na cabeça dele. Ele queria entender o que estava acontecendo, mas tudo parecia confuso. O homem segurava a foto alta e orgulhosa, rindo para o grupo como se tivesse em suas mãos um poder inquestionável. Davi não é só seu filho. Ele tem uma conexão muito mais profunda com este mundo, disse ele, indo em direção a Daniel. Que conexão? O que você quer dizer com isso? A voz de Daniel saiu mais como um sussurro. Ele encarava o homem, enquanto as outras pessoas ao redor começavam a entrar em pânico, evidentemente confusas e alarmadas. Laura agarrava o braço de Magda, os olhos arregalados, buscando uma resposta que não vinha. Davi, ele era parte de algo maior, muito maior do que você imagina. A voz do homem ressoava, impregnada de uma confiança sinistra. Ele começou a sorrir, um sorriso que implodia de ironia. Você estava prestes a perder a oportunidade de entender o legado dele. Não só um homem, mas um jogador de xadrez em um tabuleiro imenso. Com isso, ele puxou a foto mais perto do rosto de Daniel. Era uma imagem borrada de um grupo de homens, todos com expressões sérias. No centro, um deles era inconfundivelmente Davi. Mas havia algo mais. Uma tatuagem estranha que serpenteava até o seu pescoço. Algo que nunca havia visto antes e que emanava um tipo de perigo. As luzes começaram a piscar, e a bomba continuava a apitar, ainda mais insistente. Magda, percebendo que o tempo estava se esgotando, gritou: Daniel, não vale a pena. Precisamos sair daqui agora. Mas Daniel estava paralisado. A revelação estava queimando sua mente. Ele era um traidor? Daniel murmura, sem realmente querer acreditar. A expressão do homem se iluminou, como se ele tivesse apenas atingido o ponto central de um jogo complexo. Traidor, herói ou ambos. Ele escolheu um lado e foi isso que o levou a essa situação. O que você precisa entender é que a criança, sua neta ou neto, está no centro dessa batalha. O homem entregou a Daniel uma segunda foto. Ele hesitou, mas ao olhar, o mundo ao seu redor começou a girar. Era uma imagem de uma mulher, com Davi. Mas aqui estava a reviravolta. Ela tinha a mesma tatuagem. Uma expressão de choque atravessou a sala. Isso é impossível. Quem é ela? Laura exclamou, atônita. A mulher parecia familiar, mas tão distante. Enquanto o sentido da realidade parecia naufragar, Daniel finalmente sentiu um nó se formando. De novo, não só no peito, mas em seus braços, pernas e finalmente em sua mente. Ele pensou no legado, na herança. Ela é parte da razão pela qual seu filho está morto. E a criança dele deve decidir: seguir este legado ou escapar dele. Afirmou o homem, cada palavra ecoando feito um estrondo. O silêncio que seguiu foi impactante, como se todos estivessem aguardando um relâmpago em um céu tempestuoso. Os homens que estavam no canto se aproximaram, os rostos ocultos, prontos para agir. E em um movimento que ninguém esperaria, a porta principal foi derrubada com um estrondo apavorante. E entraram mais homens, desta vez armados. Temos que ir agora, gritou Daniel, fazendo um gesto brusco para Laura e Magda. Mas, antes que pudesse se mover, a mulher da foto havia entrado na sala. Seu olhar era frio e penetrante, e ali, diante deles, estava outro personagem inesperado. Você não pode fugir da verdade, Daniel. É hora de você entender o que realmente está em jogo. Ao ver o olhar decidido dela,
Daniel sentiu como se o chão estivesse se abrindo novamente. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas não da maneira que ele esperava. Todos olharam em volta. A tensão era quase palpável e a verdadeira identidade daquela mulher parecia empurrar tudo para um beco sem saída. Do que você está falando? Ele perguntou, quase sem saber que estava gaguejando. Davi, ele nunca estava sozinho. Este é o seu legado. Ela sussurrou e a sala ficou em silêncio, sufocante. Todos os olhares estavam voltados para ela. Qual legado? O que você quer dizer? Daniel estava desistindo de entender. Mas então, tudo desmoronou. Inclusive a esperança. Com um gesto rápido, a mulher puxou uma cadeia que estava pendurada em seu pescoço, revelando um tipo de amuleto que Daniel reconheceria de qualquer lugar. Era igualzinho ao que Davi sempre carregava. O choque atravessou seu corpo como um relâmpago. Que mais havia em sua vida que ele não sabia? Davi nunca teve tempo para te contar. E agora, a única maneira de salvar a criança é enfrentar essa verdade. Juntos. E no meio da confusão, uma nova possibilidade se abria. Assombrosa e sombria. O que mais havia escondido no abismo da vida, incluindo a filha ou o filho que estava prestes a nascer? A dúvida pairava no ar e a urgência não poderia ser mais real. Daniel estava paralisado. A mulher diante dele, com aquele olhar penetrante, trouxe um peso tão grande que parecia quase material. A verdade não dorme. Davi fez suas escolhas, e agora cabe a você entender o que isso significa para sua família. A sala estava tensa, e todos contiveram a respiração, como se até mesmo o ar estivesse nervoso. Quem é você? Laura perguntou, a voz trêmula. A mulher apenas sorriu, como se tivesse tempo de sobra para explicar tudo. Eu sou a mãe de Davi, disse com uma calma que irritava. Aquela revelação bateu como um soco no estômago de Daniel. Ele não sabia o que achar. O que ela estava dizendo era impossível, mas a expressão dela, a certeza em seus olhos, deixavam dúvidas no ar. Não pode ser. Davi nunca mencionou. Daniel balbuciou. A mulher se aproximou, seus olhos não desviando dos dele. Ele teve suas razões. Algumas verdades são difíceis de suportar, mas a vida exige que enfrentemos nossos demônios. Com um gesto rápido, ela retirou outro objeto do seu bolso. Um colar com a mesma tatuagem que Davi usava. A visão daquele símbolo era como um soco. Daniel sentiu a energia na sala mudar. O que ele achava que sabia se desfez em instantes, como fumaça no vento. Você precisa entender. Daniel, Davi não era apenas seu filho. Ele estava envolvido em um jogo sombrio, um mundo onde a sobrevivência muitas vezes custava vidas. Aquela criança dentro de Laura é mais do que você imagina, ela disse, sua voz firme. Que jogo? Daniel perguntou, mal conseguindo emitir as palavras. A mulher respirou fundo, como se estivesse se preparando para compartilhar não apenas segredos, mas verdades que poderiam destruir o que restava da sua família. Davi era o herdeiro de um legado do qual você não faz ideia. A criança que Laura está esperando não é apenas sua neta. Ela é uma chave, uma peça essencial nesse mundo obscuro. O que Davi escondia envolvia muito mais do que meras transações. Atenção na sala foi cortada por um grito distante, mas ninguém se moveu. Você está mentindo, Magda gritou, quebrando o silêncio. Davi não teria se envolvido com algo assim. Ele era melhor que isso. Mas a mulher apenas deu um sorriso triste. Melhor, ninguém é bom ou mau. Este mundo faz você tomar decisões que desafiam sua moralidade. Davi queria proteger vocês, mas fez escolhas erradas. Mas enquanto falava, um movimento chamou a atenção de todos. As luzes da sala começaram a piscar violentamente. A porta que havia sido arrombada anteriormente balançou de novo, e uma nova figura apareceu,
desta vez uma sombra alta. Nós estamos atrás dele. O que você esconde, Davi? O tom ameaçador reverberou por todo o ambiente. A mulher virou-se e, na fração de segundo que Daniel teve para absorver o que estava acontecendo, ele percebeu quem era. Um dos homens armados que tiveram papel na desgraça de Davi. Você, ele gritou, voando em direção ao intruso. Mas assim que ele se aproximou, uma explosão estourou. A sala ficou em chamas, e o calor cortante passou como uma onda. Um frenesi se instalou. A mulher, pego de surpresa, foi empurrada para o lado. Nós temos que sair, Daniel gritou, puxando Laura e Magda junto com ele. Mas antes que pudessem escapar, ouviram um grito. Era Caio, lutando contra o homem que invadira a sala. Davi havia deixado seu irmão para trás, e agora tudo estava se desintegrando. A verdade estava prestes a explodir. E o que mais ele tinha escondido? O passado nos alcança de formas que não podemos prever. A mulher gritou enquanto a sala ameaçava desabar em torno deles. Daniel sentiu que o tempo estava se esgotando. O que mais ele não sabia? A única certeza era que a vida dele nunca mais seria a mesma, e a conexão que unia sua família agora estava em risco de se despedaçar. Então, numa reviravolta dramática, a mulher revelou o colar, gritando: "A verdade não pode ficar escondida. Davi fez escolhas, mas o futuro da criança depende de vocês." E com essa última frase, a sala explodiu em confusão, cercando Daniel em perguntas sem respostas. O que mais estava prestes a ser revelado naquele caos? O caos na sala parecia incontrolável. As luzes piscando e a explosão que havia se ouvido antes ecoavam nos ouvidos de todos. Daniel, com o coração acelerado, sentiu o ar quente e sufocante ao redor. Ele olhou para a mulher que afirmava ser a mãe de Davi. O pânico tomou conta. Precisavam sair daquela armadilha antes que aquele homem armado, que tinha acabado de invadir, pudesse causar algo ainda pior. Mas antes que Daniel pudesse reagir, ela apontou para a foto que segurava. "Você não está entendendo. Davi não era só um peão nesse jogo." Sua voz estava cheia de desespero. Ele queria acreditar que era apenas uma bomba de fumaça, que tudo aquilo fosse uma grande encenação, mas a realidade estava prestes a entrar em colapso. O homem armado avançou, mas Caio, determinado a proteger o que restava de sua família, agarrou um objeto pesado da mesa e atingiu o intruso na cabeça. O homem caiu de lado, mas havia algo na expressão de Caio, o medo misturado à fúria. Daniel desejava que tudo estivesse diferente, mas não havia certeza agora. "Corra, saia!" Daniel gritou para Laura e Magda. Elas hesitaram por um segundo, mas a urgência não permitia dúvidas. Porém, antes que pudessem alcançar a porta, uma voz familiar fez a sala parar. "Esperem!" Era uma voz que Daniel jamais esperaria ouvir naquele momento. As palavras cortaram como uma faca. Ele se virou rapidamente. Era a irmã de Davi, Sofia, que havia desaparecido anos atrás sob circunstâncias misteriosas. E ali estava ela agora. "Vocês não podem ir, não ainda." O choque tomou conta de todos. Laura cobriu a boca com as mãos. Seus olhos se arregalaram de horror. Caio parou. Sua expressão congelou, como se tivesse visto um fantasma. Daniel ficou atordoado. "Sofia, o que você está fazendo aqui?" Ela caminhou lentamente em direção a Daniel, o olhar intenso e a voz tremendo de emoção. "Eu voltei porque eu sou parte disso. Davi, ele não fez tudo isso sozinho." A sala parecia tremer, não apenas pela tensão, mas porque novos segredos estavam prestes a ser revelados, e com isso, o peso da verdade começava a espremer seu coração. "Parte de quê?" Daniel perguntou, segurando-se ao braço da mesa como se fosse a única coisa que o mantinha em pé. Sofia puxou uma corrente do pescoço, e pela primeira vez, Daniel viu a tatuagem idêntica à de Davi e à da mulher que afirmava ser sua mãe. "Eu tinha que me esconder, porque a verdade que Davi me contou mudaria tudo. Nós somos parte de uma organização, uma rede muito além do que você imagina." Desespero e incredulidade se misturaram em Daniel.
Como tudo estava interconectado dessa forma. Você está dizendo que sua família trabalha com isso. Sua voz saiu quase como um sussurro. O homem que ainda estava no chão começou a se levantar. Mas a cena estava longe de terminar. Não são só laços de sangue. Davi estava lutando, Daniel. Ele sempre esteve tentando se libertar. Mas você precisa entender. Se a criança nascer, tudo isso recomeçará, gritou Sofia. Um sentimento frio percorreu a espinha de Daniel. Recomeçará? Como assim? O que você está tentando dizer? Mas ela não teve tempo de explicar. O homem que Caio havia atacado já estava de pé, com a fúria estampada no rosto. Chega, todos vocês vão pagar por isso. Vocês não têm ideia do que estão lidando. O tom de ameaça na voz dele fez Daniel sentir um nó na garganta. E antes que pudesse reagir, tudo aconteceu rapidamente. O homem puxou uma arma, apontando diretamente para Laura. Não, Daniel gritou, e no ímpeto, correu em direção ao homem. Caio e a mulher se juntaram a ele, mas o ambiente estava prestes a desmoronar em torno deles. Então, uma explosão de luz cortou a sala. As coisas começaram a voar. Vidros, móveis, papéis e as centelhas dançavam como estrelas no espaço. Fujam! Daniel gritou. O colapso havia começado, e a verdade que estava prestes a ser revelada só tornara a situação mais mortal. No caos, Daniel se lembrou da conversa que teve com Davi, das promessas feitas, da proteção que desejava dar à sua família. Mas agora, os mistérios se acumulavam. Se Davi era parte de algo tão sombrio e tão envolvente, quem sabia mais? E mais importante, que escolha ele faria para proteger todos eles agora? O futuro estava se tornando um enigma, e com isso, a única certeza que Daniel tinha era de que, a cada respiração, a verdade parecia mais distante. Enquanto as sombras se aproximavam, ele sabia que o tempo estava se esgotando, e eles estavam prestes a serem arrastados para um abismo do qual talvez não pudessem escapar. As paredes tremiam, e o calor da explosão se tornava insuportável. Daniel se virou, desesperado, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Corra! Ele gritou novamente, mas a urgência não parecia penetrar no coração daqueles que amava. Quando Sofia entrou, todos congelaram em choque, e uma onda de confusão tomou conta da sala. Por que você está aqui? Ele perguntou, mal conseguindo articular as palavras. O homem armado estava se reerguendo. A fúria em seu olhar crescia à medida que a realidade desmoronava ao redor deles. A salvação parecia tão distante. Eu voltei porque vocês precisam saber a verdade. Não temos tempo, ela gritou, suas palavras quase perdidas no barulho crescente. Ela pegou a corrente em seu pescoço, revelando a tatuagem, igual à de Davi e da mulher que se dizia sua mãe. Vocês precisam entender que Davi fazia parte de um plano muito maior. Nesse instante, o homem armado disparou. Um tiro ecoou na sala, e Daniel sentiu o ar parar em seus pulmões. O projétil não atingiu ninguém. Em vez disso, a mulher do colar saltou na frente de Laura, e o impacto foi brutal. A sala pareceu ficar em câmera lenta. O corpo dela caiu, e o mundo ao redor de Daniel se desfez em gritos surdos e caos. Ele mal teve tempo de respirar. A visão desfigurada da mulher ainda se movia, e o homem armado aproveitou o momento, seu olhar aflito se transformando em frieza. Sofia não. Daniel se lançou em direção ao corpo caído, mas antes que pudesse alcançá-la, ele sentiu a mão de Laura agarrando seu braço. Daniel, precisamos sair agora, ela gritou, o pânico na voz dela apenas aumentando sua urgência. Mas a visão de Sofia arrastando-se pelo chão, a vida escapando dela, era um golpe duro demais. O nó se formou em sua garganta, a brutalidade da cena quase o fazendo colapsar. Isso é um erro. Não, você não pode. O apoio que ele precisava parecia evaporar. No ar, era uma luta interna. E então ele ouviu a mulher sussurrar, com esforço. Daniel, a criança, protege. Foi como um chicote atingindo sua mente. A realidade começou a fazer sentido. A criança, o futuro. Ele percebeu que estava em jogo muito mais do que pensava.
O que você está dizendo? O que é essa conexão? Seu olhar implorava por respostas. Mas antes que pudesse virar-se para a mulher novamente, uma nova figura entrou pela porta em frangalhos. Era um homem desconhecido, com um olhar determinado, e ele não parou para explicar nada. Com um salto, ele se lançara contra o homem armado. Um confronto intenso que dominou o ambiente. O rugido da luta atravessou a sala. Uma batalha desesperada por sobrevivência. Daniel percebeu que a vida de todos estava no fio da navalha. Mas então, em uma fração de segundo, algo aconteceu. O homem desconhecido ergueu algo no ar e, com um movimento rápido, o disparo de uma arma foi ouvido novamente, mas dessa vez o metal encontrou seu alvo. O homem armado caiu, e o silêncio engoliu a sala. Sofia estava ao chão, e a reviravolta era devastadora. Como? Quem é você? Daniel perguntou ao recém-chegado, a admiração misturada ao medo. Ele perguntou sobre as conexões, mas o homem olhou diretamente para Daniel, como se tivesse visto um fantasma. Você não sabe, Daniel. Você nunca soube. Ele disse, o tom grave. Davi não era apenas um jogador nesse jogo. Ele era o peão, sacrificável. Essas palavras cortaram como uma faca. A traição começou a inchar no ar. E então, para horrorizá-los ainda mais, o desconhecido jogou uma foto no chão. Era a mesma imagem do grupo que Davi tinha no seu passado. E ali, em destaque, havia Sofia. A conexão não era só com Davi. Ela estava no centro de tudo. Você não é só a irmã dele. Você fazia parte disso. Você vendeu tudo por poder. Daniel gaguejou. As peças se juntavam de forma grotesca. E a verdade cuja sombra tinham corrido sempre se aproximava. A sala se encheu de desespero, cada rosto refletindo a realização amarga. O que era real e o que estava sendo encenado. As verdades que dançavam nas bordas de suas consciências estavam preparadas para explodir em uma nova queda. O homem desconhecido olhou para Daniela e disse: agora, com todos esses segredos, o futuro da criança está em suas mãos. E as consequências vão muito além do que você pode imaginar. E assim, na frente de todo aquele caos, quando a sombra de um novo perigo o cercava, Daniel percebeu que a batalha estava apenas começando. O custo da verdade era mais alto do que poderia pagar. Que outro segredo ainda estava escondido nas trevas do passado? O som da explosão ainda ecoava pelas paredes, enquanto Daniel se inclinava sobre o corpo de Sofia. A cena à sua volta era um caos absoluto. Laura e Magda, paradas em choque, olhavam com os olhos arregalados. O homem desconhecido, que havia salvo a todos naquele momento crítico, observava a angústia de Daniel com uma expressão grave. Sofia, por favor, não. A voz de Daniel tremia ao chamar o nome da irmã de Davi. Ele segurou sua mão, sentindo a vida escapar, o calor se dissipar. Você não pode ir embora assim. Sofia, você é forte. Lute, Magda exclamou, desesperada. Mas a verdade era que as forças de Sofia estavam se esvaindo. A conexão, a criança. Foram suas últimas palavras, claras e intensas. Então ela fechou os olhos. Silêncio. O tempo parou. A sala, uma cena de horror, ficou em suspensão. Daniel sentiu que o ar faltava. A consciência do que havia perdido se misturava a um turbilhão de emoções. Ele olhou para o homem desconhecido, esperando respostas que não viriam. Após alguns momentos, o homem se aproximou. A batalha está longe de terminar. Eles vão continuar atrás da criança. As palavras dele eram uma flecha cravada no coração. A luta não estava terminada, e agora o legado de Davi dependia de cada um deles. Por que você não disse isso antes? Daniel gritou, sua dor se transformando em raiva. Você sabia. Eu sei, mas você precisava ver isso. Precisava do choque da verdade para enfrentar quem vem a seguir. O homem respondeu com firmeza, mas uma sombra de preocupação cruzou seu rosto. Laura, ainda em estado de choque, começou a se mover, puxando Daniel pela mão. Precisamos sair. Não podemos deixar que isso acabe assim. Ela olhou para o corpo de Sofia com um aperto no coração.
Honraremos sua memória, mas primeiro precisamos proteger a criança. Daniel assentiu, sentindo que era o que Sofia gostaria que fizessem. O homem desconhecido fez um gesto, apontando para a porta que dava para um corredor escuro. Era a única saída. O peso dos segredos, os erros do passado, tudo se acumulava em seus ombros, mas não havia tempo para hesitação. Eles correram, cada passo ecoando como um chamado para a liberdade, mas a sombra do que deixavam para trás o seguia, como um eco de verdades dolorosas. As explosões lá fora ainda reverberavam, e o espaço estava carregado de tensão. Daniel sabia que a batalha estava longe de acabar. Vamos! O homem os conduziu, os passos firmes, mas o olhar perdido. Cada esquina parecia esconder um perigo. Cada som parecia uma ameaça. Daniel apertou a mão de Laura, buscando força nela. E a presença do homem misterioso o fazia questionar-se. Quem ele era de verdade? Quando chegaram a uma saída lateral, vejam só. Caio apareceu, o semblante grave. Eu soube do que aconteceu. O que está acontecendo? O medo na voz do irmão foi palpável. Daniel sentiu o peso de todas as decisões recair sobre eles. A vida dos que amava estava em risco. Precisamos nos proteger, Caio. Davi, ele estava preso em algo muito maior do que nós, e agora a criança se torna o foco. O legado. Daniel começou, mas parou. Ele não estava pronto para compartilhar tudo. Vamos enfrentar isso juntos. Não importa o que Davi fez ou deixou de fazer. Não importa quanto tempo leva. Vamos proteger essa criança. Caio disse com um fervor surpreendente. Daniel olhou para todos ali, um misto de dor e determinação. Eles estavam unidos, mesmo no meio da tempestade. O futuro estava incerto, mas juntos eles poderiam enfrentar qualquer coisa, e com isso, uma faísca de esperança acendeu. Sim, juntos, Daniel afirmou, sentindo o poder da palavra ressoar em sua voz. Cada um estava ali por um motivo, movendo-se para um lugar desconhecido, mas o compromisso de proteger a vida que estava por vir unia-os mais do que qualquer segredo do passado. E assim, enquanto deixavam para trás um rincão de suas vidas que nunca mais seria o mesmo, a pergunta pairava: quais segredos ainda os aguardavam no caminho à frente? O tempo diria. E agora, antes que as sombras os alcançassem mais uma vez, uma sensação urgente pulsava. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e continuar esse apoio que tanto amamos. Não espere nem mais um segundo para compartilhar essa história com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação é fundamental e faz toda a diferença. Vamos juntos nessa jornada.